Boa noite, esse é o Painel Sindical, o programa que é a linha direta do trabalhador e o sindicato. Interaja com a gente, mande o seu e-mail para painelsindical@tvredepaulista.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o Programa de Proteção ao Emprego. É uma medida do governo federal para frear as demissões no Brasil. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Gerson Sartori, que é vice-presidente do Sindicato dos Alimentícios e Bebidas de Jundiaí região. E ainda iremos falar sobre o desempenho de Jundiaí nos jogos regionais. O que os servidores têm a ver com isso? Tudo. Sabe por quê? Porque foram os educadores esportivos que capacitaram os nossos atletas. E quem vai falar sobre essa campanha de valorização a este profissional é o Aparecido Luciani, presidente do Sindicato dos Servidores de Jundiaí. Não saia daí, fique com a gente que a gente volta em um instante. A taxa de desemprego no Brasil atinge 6,9% da população, segundo o IBGE. Ou seja, é 1.700.000 brasileiros sem ocupação formal. Por conta disso, frente a esse cenário, o governo federal lança o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. E a gente vai saber como que está isso, né? Saber o cenário regional, conhecer um pouquinho do programa, conversando com Gerson Sartori, que é vereador e vice-presidente do Sindicato dos Alimentícios e Bebidas de Jundiaí região. Boa noite, Gerson. Boa noite, é um prazer estar falando com você aqui na Rede Paulista e falar sobre essa questão do emprego, que é uma questão muito importante para todos nós, mesmo porque nós queremos ver a nossa região, o nosso país sempre em desenvolvimento. Com certeza, eu que agradeço, né, a tua participação. O PPE, na verdade, o governo tirou um modelo que deu muito certo na Alemanha e agora a gente vai começar a implantar aqui. As empresas já podem se inscrever ao programa, na verdade elas podem se inscrever até o dia 31 de dezembro. O que precisa para as empresas poderem se inscrever ao programa? Bom, primeiro é o comprometimento com o emprego, né? Essa é a grande questão. Mas eu fico muito satisfeito em ver essa postura por parte do governo e o que dá uma tranquilidade. É lógico que a gente sempre tem que estar buscando alternativas, mas dá uma tranquilidade de saber que quando o governo faz isso e o governo vai mexer no bolso, é porque ele acredita que não vai precisar mexer tanto, né? Porque a gente sabe como são essas posturas. E você falou agora há pouco, em 6,9% de desemprego. É um número alto, mas é um número muito melhor do que a gente tinha antes dos anos 2000. Quando você tinha você passava aqui pelo calçadão, aqui no Barão de Jundiaí, você via aquelas filas que davam volta nas agências de emprego. E hoje, apesar de ter esse número de desempregados, ainda nós estamos à procura de mão de obra em uma série de locais, né? A gente conversa com alguns empregadores, seja no ramo industrial, de serviço, ou mesmo no comércio, e tem hora que está faltando a mão de obra ainda. Então, o que nós precisamos investir nessa questão para manter o que tem hoje, mas também investir na qualificação para que a gente possa estar suprindo as vagas do mercado. E o governo está bem engajado nessa causa, porque ele vai custear uma parte, né? As empresas, na verdade, elas terão inicialmente 6 meses e elas vão poder renovar esse período por mais 6 meses, num período máximo de 1 ano, ou seja, ela vai ter uma flexibilização aí para reduzir um pouco a jornada de trabalho do trabalhador e reduzir proporcionalmente em até 30% o salário do trabalhador, né, para frear, impedir o desemprego em massa, porque alguns setores estão sendo muito atingidos, principalmente a indústria. E o governo está comprometido a custear parte desse programa. Sim, isso como eu disse, é muito importante, né? Você veja que nos últimos 12, 13 anos, 20 milhões de novos empregos foram criados no país. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode voltar ao tempo de, ao invés de 6,9%, você ter 15%, 16% de desempregados. Então, a gente tem que estancar e voltar a gerar empregos. Quando o governo faz isso, ele está mantendo a renda, ele consegue manter o consumo e aí, com certeza, é a melhor ferramenta para você estancar uma crise, o desemprego, é o consumo,
porque aí você tem a produção virando. No nosso caso específico aqui da nossa região, nós temos a felicidade de ter um parque industrial diversificado. Então você tem aqui autopeça, você tem uma metalúrgica pesada, forte, mas você tem plástico, tem químicos, alimentícios que empregam muita gente aqui. Então é muito diversificado e um setor acaba suprindo o outro. Mas sem dúvida nenhuma, a hora que você acaba tendo desaquecimento no país como um todo, para lá uma automobilística lá de São Bernardo, prejudica aqui a Autopeças em Jundiaí. E aí esse programa é interessante nesse sentido, porque a pessoa não vai estar lá fora do emprego e você consegue continuar girando a economia. A previsão de investimento do governo federal para esse ano é 112 milhões e meio de reais. É bem o que o senhor falou, quando a indústria produz menos, tem que demitir as pessoas, isso acaba fazendo com que a pessoa consuma menos e aí o setor de serviços, né, começa a sentir, o varejo começa a sentir esse reflexo. Então seria uma medida bem preventiva, né, a uma crise. Sem dúvida, mas quando você fala em 112 milhões de investimento do governo federal, a gente sabe que seria 10%, nem 10% do orçamento de Jundiaí. Então, para o governo federal e para o Brasil, isso é praticamente nada. Então, a gente vê que está muito... Essa história é crise. A gente sabe que está com dificuldade, mas está me suando muito mais quando... Imagina na Copa. Existe um mau momento, mas esse mau momento é muito melhor do que quando a gente realmente esteve na crise. Hoje a gente está falando de 112 milhões para o governo federal, que é uma vírgula do orçamento federal. Então, com certeza, quando tem esses cálculos, significa muito mais a sensação de amparo do que propriamente o que está acontecendo. Então, por isso que eu vejo como importante. O governo federal está dizendo, nós estamos aqui e vamos continuar avançando e o país vai continuar crescendo quando ele faz esse gesto. Isso é muito mais importante do que os próprios 112 milhões. E até porque não adianta o governo federal aprovar uma atitude dessa e a Câmara Federal aprovar a terceirização. Porque isso aí vai ficar nulo. Não tem validade nenhuma. Não tem, porque aí o empresário resolve de outro jeito. O empresário resolve de outro jeito. Então, nós, trabalhadores, o que nós temos que fazer? Cada um cobrar o seu deputado, o deputado mais próximo, para que não mantenha essa terceirização. Por que eu falo isso? Hoje você tem um patrão. Uhum. Na terceirização... Você tem direitos, né? Você tem direitos. Na terceirização, você vai ter 2 patrões. Se você tiver 2 patrões para dividir o lucro, evidentemente alguém vai pagar e vai ser o trabalhador. Isso é o tipo de coisa que não precisa nem desenhar. Então, esta ação é muito importante, mas, por outro lado, nós temos que combater a terceirização, que vai ser um mal para o país e um mal para o conjunto dos trabalhadores. Em Jundiaí, na região, como que está? O senhor tem acompanhado a taxa de desemprego? Como que está isso? A gente tem sentido muito forte, porque inicialmente o que o ministro do Trabalho disse que vai beneficiar diretamente as indústrias, né? E aqui em Jundiaí, que nós temos um polo industrial grande. Vou pegar o exemplo dos alimentícios, né? Aqui, ao contrário do desemprego, nós estamos tendo emprego. Veio recentemente a Mafre, que é uma empresa do setor de carnes, que está empregando 1.400 pessoas aqui em Itupeva. Então, isso é um fator importante. Com certeza. Por outro lado, eu ouvi o diretor da Ciesp falando em 1.200 pessoas desempregadas. Então, não é um número ainda expressivo, não é... mas é lógico que a gente tem que ficar preocupado, atento o tempo inteiro, sabendo que nós temos aqui autopeças importantes na região e que pode ser afetada pela diminuição do número de fabricação de veículos. Ainda que, antigamente, há pouco tempo atrás, você tinha aí a fabricação de 100, 90 mil carros por mês, isso chegou a 300, 350 mil, e agora está aí na faixa de 250 mil. Então não é que está tendo um equilíbrio novamente no mercado, porque você não consegue manter uma produção de 350 mil carros ano, quer dizer, não existe isso. Aconteceu no ramo da construção civil. Então, você tem, de repente, um desaquecimento, que é sazonal, né? Sazonal, é que você vai ter um equilíbrio de mercado.
Agora, são ações que nós temos que ficar atento o tempo inteiro, a própria inflação, por isso que tem que tomar cuidado para não deixar escapar. Mas não existe ainda, está difícil, temos problema, mas como eu costumo dizer, mudou. Por exemplo, o salário mínimo. Hoje você com o salário mínimo, você, para ficar bem claro, você põe 200, 220 litros de gasolina. Há 10 anos atrás, com o salário mínimo, você não punha nem 100. Então é um momento diferente, mas que todo mundo tem que ficar atento e todo mundo tem que construir junto. Porque não é só com tijolada, é pondo o tijolo um em cima do outro para a gente continuar desenvolvendo. E a economia a gente nunca pode analisar só números, né? Tem o fator social que tem que ter esse olhar social. No Brasil a gente está avançando muito no empreendedorismo. Então as pessoas elas estão abrindo mais microempresa, MEI. Né? Então, também está tendo uma mudança, né, de comportamento. Né? As pessoas não estão só buscando o emprego formal, está tendo uma mudança. Sim, é uma mudança social que o Brasil está passando. Né? E atinge a economia, um atinge o outro, não tem como fazer uma avaliação individual. A gente só não pode voltar a perder mão da questão da inflação e voltar a ter o desemprego que nós tínhamos 10 anos atrás. Então a gente tá num momento que tem que todo mundo somar esforços e esse mundo capital-trabalho ter esse entendimento que um depende do outro e aí junto com esse tripé, né, que aí é o governo junto, somar esforços. Aqui em Jundiaí, por exemplo, o prefeito Pedro Bigardi mandou uma lei para a Câmara para estar também isentando e facilitando a vinda de novas empresas, que é o Emprega Jundiaí. Então, está fazendo um gesto também para a gente continuar mantendo aqui na nossa cidade esse crescimento. Quem sabe que a região faça a mesma coisa e aí, com certeza, a gente continuará avançando. Papo muito bom, obrigada pelos esclarecimentos. As empresas que tiverem interesse nesse programa podem acessar o www.maisemprego.mte.gov.br. E essa informação, né, é referente ao emprego, né, reforçando as empresas de virem para Jundiaí, rende um outro assunto, um outro bate-papo muito interessante. Agradeço a tua participação, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero todos os trabalhadores e também os empresários, junto com os governos, focados nisso para que a gente continue o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente recebe o Aparecido Luciani, dos servidores. Ele vai falar do desempenho dos Jogos Regionais em Jundiaí. O que os servidores têm a ver com isso? Tudo, tudo. Foram os educadores esportivos que capacitaram os nossos atletas. Então, não saia daí, a gente volta em um instante. Líder nas reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, os planos de saúde, quando contratados por entidades, são feitos de forma coletiva. E quando os problemas aparecem, eles acabam atingindo a todos. Foi o que aconteceu recentemente com a operadora prestadora de serviço em saúde para os servidores. Luciane, boa noite. Obrigada pela sua participação. Nós tivemos recentemente um problema, né, com a empresa a operadora que presta serviço médico para os servidores. O que aconteceu? Então, Elaine, o que aconteceu? A Unimed, que é a prestadora de serviços médicos hoje contratada com o sindicato, ela precisa ter uma empresa que vai intermediar isso, que a ANS exige que isso aconteça, para que o servidor entenda. Nós estávamos trabalhando Unimed, sindicato e IBBCA, que era a empresa que estava administrando aí os planos de saúde. A Unimed, em algum momento, ela decidiu que não trabalharia mais com a IBBCA. E não, o sindicato não foi consultado para uma nova empresa, não. Só chegou dizendo que seria a Uniconsult. Fomos apresentados à empresa, a empresa fez aquela apresentação bonita, disse do que faria e que não teríamos problemas nenhum. Para nossa surpresa, assim que virou essa massa, como você falou, hoje mais de 2.000 vidas estão aí com os planos de saúde da Unimed dentro do sindicato, a empresa, não sei por qual motivo, os boletos chegaram com datas erradas e para alguns até com valores errados. Então o sindicato tem absorvido isso para poder corrigir, entrado em contato
tivemos uma reunião com a pessoa responsável pela Uniconsult, onde nós colocamos todos os problemas e a gente pede para que o servidor, nesse primeiro momento, ele tenha até um pouco de paciência, porque eu já quase perdi a minha, mas que ele tenha um pouco de paciência e que procure o sindicato. O diretor lá, o Zambon, a Cleide, o Amarildo, o José Carlos, o Cardoso, o Romeu e o presidente, que sou eu, estamos engajados em poder resolver esse tipo de demanda. Lembrando, a ANS exige que tenha uma empresa que faça esse meio campo. Era a IBBCA. A Unimed rompeu e trouxe a Uniconsult. A Uniconsult pegou essa massa de mais de 2.000 vidas e está trabalhando para resolver os problemas. O sindicato não está parado, não está feliz com o que está acontecendo, mas está trabalhando para que o servidor tenha o mínimo de dor de cabeça possível. Qualquer dor de cabeça dói, mas a gente está ali trabalhando para que isso seja resolvido o mais rápido possível. A gente acredita que o mês que vem todos os servidores já recebam o boleto na data correta, que é no dia 15 e não dia 10 como veio nesse mês, e os valores estejam corretos. Mas se acontecer novamente, entrem o mais rápido possível em contato com o sindicato para que a gente faça esse meio campo até que tudo esteja resolvido. Ou seja, a Unimed é operadora e por lei, né, determinação da Agência Nacional de Saúde, ela tem que contratar uma administradora, né, para administrar os contratos com as entidades. E houve essa troca, é algo que foge da alçada do sindicato, no entanto, o sindicato abraçou a luta aí pelos servidores e está correndo atrás para resolver a situação e ser sanado totalmente, né? Próximo mês, a data de vencimento deve ser dia 15 e os valores atualizados com o valor correto, só para o servidor compreender o que está acontecendo. É isso mesmo, eu não poderia simplesmente falar para o servidor, olha, não foi o sindicato que criou o problema. Se isentar, né? Não deveríamos estar trabalhando tanto para resolver, mas estamos, até porque o servidor em primeiro lugar. Então já tivemos essas reuniões, com a Unimed, com a Uniconsult, a IBBCA já está fora, a IBBCA neste momento é coisa do passado, ela não administra mais, ela não faz mais parte desse processo. Então a gente tem que cobrar de quem está no processo, que é a prestadora de serviços, a Unimed, e a empresa que hoje faz esse meio campo, que é a Uniconsult. É importante a gente trazer esse tipo de informação para o servidor entender e ficar mais tranquilo, porque imagina você, se você paga um X, R$300 por mês, 200, de repente vem uma fatura de 800, você não sabe para quem você recorre, né? Então, quando tem um ruído de comunicação, assim, a melhor forma é esclarecer. E eu vi que vocês estão com um site novo, né? E o site será ferramenta para que as pessoas possam obter, por exemplo, a segunda via do pagamento do convênio médico? Em conversa com o Otto, que é o diretor da Uniconsult, nós teremos um link no site do sindicato que vai levar para o site da Uniconsult, onde o servidor vai poder ali baixar em PDF a segunda via do boleto e fazer o pagamento. Porque às vezes dá problema, o correio acaba não entregando, a gente sabe que isso pode acontecer. Então o servidor tem que ter essa opção, essa alternativa e de, através do site do sindicato, ele ter esse link para ter a segunda via do boleto, não atrasar o pagamento e estar com o seu plano de saúde pago em dia, para quando ele chegue lá para ser atendido, a gente espera que ele não precise usar, porque a gente paga plano de saúde para não usar. Claro. Não é? Mas se ele precisar, ele chegue e esteja tudo correto, e ele possa ser atendido aí da melhor maneira possível. No site também as pessoas poderão fazer o recadastramento. Vocês já fizeram um programa, né, esse ano de recadastramento, mas são 5.000 servidores que muitos estavam com informações desatualizadas. Esse recadastramento agora será permanente e isso será possível no site? A gente vai deixar um banner fixo no site do sindicato para o recadastramento. O servidor, de repente, ele muda, ou troca o celular, troca um telefone, ele vai poder entrar da casa dele ou do local que ele tiver num computador com acesso à internet e fazer essa atualização. Então ela entra ali num local que a gente chama de espera, onde um funcionário ou um diretor vai entrar, vai conferir aqueles dados e aí ele vai dar um ok e aí passa a fazer parte do banco de dados do sindicato. E por qual motivo isso é tão importante? A gente precisa ter atualizado os dados do servidor. O sindicato está passando por um momento aí que eu chamo de histórico. Muitas coisas acontecendo, as categorias tendo valorização, muitas coisas realmente fazendo a diferença na vida desse servidor.
e eu preciso mandar uma comunicação, não tenho telefone, não tenho endereço, não sei chegar até ele. Ou tenho que ir no local de trabalho, sendo que hoje com Facebook, com Instagram, com todas as redes sociais, e-mail e o próprio site, a gente consegue chegar a esse servidor com rapidez e eficácia. Luciane, nosso tempo está acabando. E aí eu queria que você aproveitasse aí para falar da festa dos servidores, que vai ser dia 11 de outubro. Como que as pessoas podem fazer para comprar o ingresso? Enfim, fala um pouco das atrações, que são muitas. A festa começa às 9 horas da manhã na Chácara dos Sonhos. Sortearemos uma moto e vários outros brindes muito interessantes. É uma festa já linkada com o Dia da Criança. Dia 11, no dia 12 é o Dia da Criança. Então, para aquele pai, para aquela mãe, servidor, o sócio e o dependente que vão até o sindicato, o valor será de R$30. E deixa também o nome dessa criança, porque nós daremos um presente para ela no dia 11. Então começa às 9 da manhã com um belo café da manhã. A partir das 10h30 já começam a ser servidas as carnes e ao meio-dia o churrasco gaúcho. Picanha, maminha, alcatra tá e o buffet. Fome. Dá fome, não dá? Além da feijoada completa, polenta frita. Então o servidor ele vai passar um dia especial, um dia com a sua família, um dia de confraternização. Além de sorvete como sobremesa e para as crianças, além de monitores nas brincadeiras, piscinas, tirolesa, campo de futebol e 6 piscinas, ele ainda vai ter cachorro quente, pipoca e algodão doce. E eu acho que eu vou colocar umas bexigas também. Será que a criança gosta disso, Elaine? Adora. Gente, né? Não conheço criança que não gosta de bexiga. Eu tenho 2 filhos, eu conheço. Olha só, hein? Eu falo por causa própria. São 1.500 convites só, não é uma festa aí para 5.000. Então, para o servidor adquiri-lo o mais rápido possível. Para não sócios, 200, mas custa 85 para o não sócio. E no dia 11 vamos fazer uma grande festa e receber a família do servidor lá na Chácara dos Sonhos com um abraço muito gostoso. Uma bonita festa, parabéns, com certeza vai ser um grande sucesso. E os interessados em adquirir o convite podem ir ao sindicato, que fica na Rua Francisco Pereira Coutinho, número 64, na Vila Municipal. Informações você obtém através do telefone, que aparece aqui na telinha, tá ok? Luciane, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez e até o próximo programa. Até o próximo, obrigada pela sua companhia. Segunda-feira que vem nós estamos aqui às 7h30 da noite, ligadinho com você. Muito obrigada, até a próxima.